nós veremos esses dois últimos versículos aqui, que já foram lidos aí pelo irmão André, versículos 11 e 12. Bem-aventurados, todos vocês sabem o significado dessa expressão, né? Bem-aventurado significa mais que felizes, né? Se alguém de repente não sabia, fica sabendo que bem-aventurado significa mais que felizes. A gente já viu desde o versículo 3, né, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, e agora, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, é Jesus que está falando aqui, por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, queridos. Pai amado, Senhor Deus, que a sabedoria da Tua palavra, ministrada ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito, possa nos fazer entender a Tua vontade para as nossas vidas, e que nós venhamos, entendendo a Tua palavra, glorificar o Teu santo nome por meio da prática, consoante a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados, até agora estava vindo muito bem, né? Até agora, embora a gente sentisse alguma dificuldade em entender que a gente precisa ser humilde de espírito, ou seja, ser vazio de si mesmo, vazio do seu orgulho. Mesmo quando você ouviu sobre que o bem-aventurado era aquele que precisa chorar pelos seus pecados. Também quando você viu que alcançar a mansidão, que torna uma pessoa bem-aventurada, é um alvo a ser perseguido. Também quando você notou que ser alguém sedento e faminto, ou seja, sedento e faminto profundamente desejoso do estabelecimento na justiça de Deus para as nossas vidas, é algo que deve ser buscado. Também quando no versículo 7 você viu acerca de ser misericordioso, cheio de compaixão, tendo em vista que sendo misericordioso você também alcançaria, né, a misericórdia de Deus, ou seja, ser misericordioso redunda em benefícios também para a nossa pessoa. E no versículo 8, que Deus manda que sejamos limpos de coração, porque para se ver a Deus é necessário ser limpo de coração, e você sabe que é isso de fato que deve ser procurado, que deve ser buscado. E se para receber o título de filho de Deus é preciso ser alguém que promova a paz bíblica, eu creio que você e eu achemos que isso é muito válido para a nossa vida. Agora, ser feliz por causa de perseguição. Me perdoe, né? Ser feliz nas perseguições. Aí não, Senhor, acho que aí o Senhor pegou pesado demais. Essas duas últimas bem-aventuranças são muito semelhantes, porque então estão em contextos iguais. Elas são diferenciadas. Elas são tanto quanto distintas das demais. Elas fazem parte de outra classe de bem-aventuranças.
mas que estão interligadas. Aliás, todas estão dentro do mesmo contexto, porém são diferenciadas e interligadas e colocadas de forma muito cuidadosa em sequência. Uma vai sempre dependendo da outra. Mas de início, se você observar bem o texto e ver que a perseguição aqui não é a perseguição ou a afronta que você sofre por causa de seus erros, por causa das suas más escolhas. É preciso entender isso, porque às vezes nós passamos por momentos de perseguição, e é bom falar isso logo na introdução, já para que você já vá para um entendimento um pouco mais rápido sobre a natureza desse tipo de perseguição que Jesus nos ensina aqui, que se passarmos por ele, seremos mais que felizes. Eu digo isso porque é comum, às vezes é até comum, queridos, você ouvir ou ver pessoas passando por situações difíceis, muitas vezes por se meter em confusão, e por isso acabam colhendo aí consequências, vão sendo afligidas, e dizendo que são afligidas porque são crentes. E aí a pessoa pega e diz assim: rapaz, o diabo está furioso, né? O diabo está furioso. Mas é assim mesmo, porque eu sou crente e enfim, o diabo está furioso comigo, mas o inimigo vai cair. Meu irmão, minha irmã, se você passa por provas, porque não controla a sua língua, sofre em consequência da dureza do seu coração, sofre por causa do orgulho, ou por falta de sabedoria nos relacionamentos, enfim, ou porque se mete em confusão alheia, por favor, não venha dizer que está passando por isso porque é crente, mas porque é um mau crente. Então nunca atribua todas as perseguições ou afrontas que você porventura tenha passado, atribuindo exatamente esse sofrimento, essa perseguição, ou essa afronta, ou algum aborrecimento, porque você é crente, mas talvez porque você foi, num determinado momento, um mau crente. E aí, atentando para o texto, queridos, nós percebemos aqui que a condição básica para se receber a rejeição, a intolerância por causa da fé em Cristo, e a consequência dessa intolerância, e às vezes a consequência dessa intolerância se consuma até na perda da própria vida, como a gente tem acompanhado ao longo da história da igreja, quando, enfim, pessoas sofreram até a morte, até a perda da própria vida, porque não negociaram, porque não transigiram, não aceitaram ser chamadas de cristãos, de crentes convictos, e por isso essas pessoas, elas tiveram suas vidas ceifadas, e elas estão entre as que estão na galeria dos heróis da fé, os que negaram, e foram muitos, os que negaram sequer
sequer ficou registrado por muito tempo na história. Mas aqueles que foram perseverantes, que foram corajosos e com intrepidez, jamais negociaram os seus princípios até hoje, nós nos lembramos desses nomes por serem pessoas dignas e que estão, no livro testemunhando e trazendo para as nossas vidas a força da sua conduta que move pessoas até hoje. Ninguém é mais perseguido na terra do que o cristão que procura viver piedosamente. Ninguém é mais perseguido por causa da sua crença, por causa da sua confiança na fidelidade de Deus, do que aquele que quer viver piedosamente, porque também há aqueles que são cristãos confessos, mas que no fundo, de lábios proclamam, mas de mãos não confirmam o que proclamam com os lábios, são fiéis apenas nas palavras. Então, ser cristão assim, eu diria para você que é o conhecido mamão com açúcar, né? Nós não estamos vivendo em contexto de perseguição externa. E nem desejo isso. Sabe, queridos, que eu não desejo. Há pessoas que dizem assim: seria muito bom que a igreja fosse perseguida. Só assim nós teríamos duas vantagens, né? Ficariam apenas os crentes de verdade, e os crentes de verdade se levantariam para fazer a obra de Deus como nunca fizeram antes. Mas, para ser sincero, eu não gostaria que lá daquela estrada alguém metralhasse essa igreja e eu visse aqui corpos caindo no chão. Talvez você pense que isso é coisa do outro mundo. Não, isso é coisa do outro lado do mundo, porque lá no Oriente Médio acontece esse tipo de coisa. Sabia que tem irmãos nossos, em outro planeta não, queridos, é nesse, só que é um pouquinho mais ali, onde irmãos estão num ajuntamento, irmãos lá no Oriente Médio, na África, lá no Extremo Oriente, Coreia do Norte, partes da China, onde pessoas simplesmente estão sendo mortas e a gente nem fica sabendo. E quando a gente fica, isso não nos comove. Sabe por quê? Porque eles querem viver piedosamente. Porque pregam o evangelho sem temor. Porque dão bom testemunho. Porque não negociam seus princípios cristãos. E aí se confirma o que Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, dizendo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Até no nosso meio. Se alguém é mais cuidadoso com a doutrina, se alguém é mais zeloso pela palavra, pela prática sadia da vida cristã, logo é taxado como mais santo. Olha o santarrão. Não é assim? Está querendo ser melhor do que os outros? Se alguém é mais cuidadoso, é mais zeloso. Eu não estou falando do legalista, não, queridos. Eu estou falando, enfim, daquela pessoa sincera, que você vê vontade
aliada à humildade de viver uma vida fidedigna àquilo que prega, e que quer ver outros irmãos também trilhando este mesmo caminho. Ele não é egoísta e não está querendo somente demonstrar para os outros, mas está querendo perfazer esse caminho e levar outros juntos, de forma que outras vidas venham ser também edificadas. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E por quê? Os crentes, principalmente aqueles que têm maior devoção a Cristo, são alvos de tanta intolerância. Por quê? E aí eu peço que os irmãos abram aí em 1 de João, capítulo 5, versículo 19. 1 de João 5, 19. É um texto que você já conhece, e é curtinho ele. Vamos lá, todos juntos? Sabemos que somos de Deus. Amém? Vamos lá? 1 de João, viu? Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Somos de Deus e que o mundo inteiro, logo a igreja não é mundo, mas o mundo inteiro jaz, se deleita nas ofertas do maligno. E aí, queridos, a luz, ela ofusca as trevas. A luz, ela ofusca a quem está em trevas. A injustiça odeia o que é reto, odeia o que é puro, o que é íntegro, o que é justo. Portanto, se o mundo que se deleita nas obras do maligno odeia aqueles que saíram de lá e hoje abraçaram uma nova perspectiva e novo estilo de vida, hão de ser agora alvos da perseguição, seja ela qual for. Seja a perseguição de palavras, seja a perseguição de acusações, e seja até a perseguição física. Porque na verdade o mundo ama o que é seu. Em João capítulo 15, versículo 18 até o 21 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E aí, queridos, se você procura viver piedosamente, e se você, por querer viver piedosamente, você sofre perseguições, se você é vítima de intolerâncias, se você é vítima de incompreensão, não fique se lastimando. Não fique lamentando. Não fique chorando. Eu sei
E entendo que quando a gente sofre perseguição, quando a gente é vítima de calúnia, é vítima de mentira, e a causa de sermos vítimas de calúnia, de mentira, de perseguição, de intolerância, é a causa maior de Cristo. A Bíblia diz que regozijai-vos, que alegrai-vos, que dê pulos de alegria. Olha só, que loucura, não é não? Que loucura. Mas realmente, o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas segundo Paulo, para a igreja, né, para os que são salvos, poder de Deus. Então não fique, queridos, murmurando: estou passando luta porque estou pregando o Evangelho. Porque saí entregando aí alguns folhetos e entrando na casa de pessoas, fui escorraçado. Jesus falou que quando aqueles 70, né, eles saíram, os 70 saíram e foram de casa em casa, e quando, enfim, Jesus falando e avisando para eles que ao serem expulsos, escorraçados, eles apenas batessem o pó dos seus chinelos, porque aquela casa não foi digna de receber a graça de Deus e de receber o perdão e a misericórdia de Deus em suas vidas. Nada mais do que isso. Então não tem que ficar se lastimando, não tem que ficar murmurando, não tem que ficar se fazendo de coitadinho, porque é muito difícil pregar o Evangelho em lugar tal, na casa fulana, na casa da família A, ou lá na casa, na comunidade B. Enfim, queridos, a Bíblia diz que nós devemos nos regozijar toda vez que você sofrer afronta ou perseguição, seja ela qual for, deve haver alegria na sua alma. E por quê? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, aqui no versículo 10, porque deles é o reino dos céus. Sabe por que nós, muitas vezes, você que realmente tem uma vida ativa, uma vida cristã ativa em prol da causa do reino, sabe por que você, irmão, irmã, sofre afronta, sofre perseguição, sofre, enfim, seja qual for a intolerância, simplesmente porque você é luz e recebeu essa luz de Cristo, e a luz, ela ofusca as trevas, e por ofuscar as trevas, ela incomoda. Sabia? Agora, se você continuar, se é que você está assim, vivendo somente de vir à igreja, quem sabe somente de participar de alguns momentos, igreja, pequeno grupo, igreja, ou está em alguma confraternização, mas não abre a sua boca para pregar, não abre a sua boca para testemunhar, não abre o seu coração para poder proclamar a palavra de Deus, eu acredito que não existe perseguição maior do que essa, do que ser perseguido pelo seu próprio comodismo, por não se sentir incomodado, por não estar cumprindo o seu papel como igreja, e de fazer discípulos, e de pregar o Evangelho, e de testemunhar de Cristo entre as nações. Este é o nosso papel. Não há segredo nem reinvenção da roda não, queridos. É isso aí, é simples, é português claro. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ora,
qual a justiça, a qual justiça pertence o piedoso? E que justiça ele pratica? Senão a justiça que aprendeu com o seu Salvador. A justiça de Cristo. E é uma honra ser injustiçado por causa de Cristo. É uma honra ser injustiçado. Pelo menos é isso que a palavra nos transmite, porque em Atos 5,40 está narrado assim lá, quando os apóstolos foram perseguidos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Olha só, irmãos. Alguém já levou alguma chicotada aqui por causa de Jesus? Alguém já levou alguma chicotada aí por causa de Cristo? Não? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. A maravilha aqui não está só em observar a reação que eles tiveram depois das chicotadas, que foi a de se alegrar, mas a de se alegrar porque não eram dignos de serem fustigados por causa do nome de Jesus, mas eles também, além de não reclamar, além de não murmurar, se alegraram, ok, mas também não se acomodaram, porque eles tinham muitas razões para não querer mais voltar a fazer. Porque eu tenho certeza que talvez se fosse comigo, eu dissesse assim, Senhor, enfim, muito obrigado, mas doeu. Foram muitas chibatadas, 39 chibatadas. Doeu, Senhor, para dedéu, esse negócio não é para mim. Quer saber de uma coisa? Manda outro, Deus. Manda outro. Porque está ardendo até agora. Mas não. Olha, que loucura santa, né? E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, não cessavam. Tinham convicção, viu, irmãos? Olha a lição para nós aí, tinham convicção. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. É uma honra ser injustiçado por causa de Cristo. Sabe por quê? Porque por meio do sacrifício de Jesus é que nós fomos justificados de todo o pecado. Também porque Ele nos proporcionou o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto nos diz, pois deles será o reino dos céus. Pois deles será o reino dos céus. É isso que o texto diz? É isso que o texto diz? Volta lá para o texto de Mateus. É isso que o texto diz? Bem-aventurados os perseguidos, porque deles será o reino dos céus? É assim que está na sua tradução? Como é que está na sua tradução? E vamos interagir um pouquinho. Estou falando no versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque irmãos, já é o reino dos céus.
Porque o reino dos céus não começa quando se fecharem as cortinas da vida biológica. O reino dos céus já aconteceu, já começou, já foi inaugurado. A questão dos portais eternos é questão de tempo. Agora, a questão também é: você se sente um cidadão dos céus? Porque de fato, se a gente se sente um cidadão dos céus, a gente não olha para questões humanas, para limitações humanas, para dores, para desconfortos, como o foi aqui com esses homens. Não, eles não olharam para isso. Ainda estava ardendo, mas eles estavam se regozijando. Não há razão humana, não há explicação humana que consiga destrinchar aqui esse negócio para fazer eu e você crer com entendimento meramente humano o que de fato é isso aqui, o que está envolvido nisso aqui, se não for o de que eles com convicção já sabiam que eram cidadãos dos céus. É Estevão sendo apedrejado e sendo ali massacrado com aquelas pedras, e se alegrando em Deus, e abrindo um sorriso, dizendo: eu vejo o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso. Olha só, irmãos, é cristianismo. Isso aqui não é uma filosofia oriental, transcendente, da nova era, não. É cristianismo, Bíblia, irmãos. E às vezes parece tão distante. Está muito distante. A gente olha para a galeria dos heróis da fé e a gente acha que está tão distante. E realmente até está. Mas não deveria. É uma honra ser injustiçado, não por causa dos seus erros, não por causa das suas más escolhas, não por causa de alguma cabeçada que você deu aí, depois sofreu alguma afronta, alguém desrespeitou você, alguém usou com intolerância para com a sua pessoa. Não, é uma honra ser injustiçado por causa de Cristo, isso sim. Isso sim, e quando isso não está acontecendo, irmãos, é porque alguma coisa está errada, porque você convive com o mundo o tempo todo. Talvez o mundo esteja dentro da sua casa, ou seja, pessoas que não conheceram a luz e que ainda tateiam, andando nas trevas, estejam dentro da sua casa, são seus vizinhos, são seus familiares, mas enfim, você quer viver muito bem com eles. Então por que criar mal-estar pregando o Evangelho, né? Está tão bom, deixa ele lá com a fé dele. Para que eu vou mexer? Ele é uma pessoa tão boa. Para que eu criar mal-estar? Por que eu vou, de graça agora, criar uma situação de perseguição, de problema para mim? É muito mais confortável eu cerrar os meus lábios e dar um bom dia, ou pedir a bênção, né? Bênção, pai, bênção, mãe. Ou você conceder ali, naquele momento, né, pelo costume, bênção aos seus filhos, ou aos seus sobrinhos, ou enfim, está no seu trabalho, e aí você tem a oportunidade de falar a alguém que está perecendo e precisando, mas você cerra os seus lábios, porque enfim, você não quer problema para você. Para que ser perseguido? E aí, queridos, vem os versículos 11 e 12, confirmando aqui o mesmo pensamento de perseguição, agora com alguns agravantes a mais. Aqui, o cidadão dos céus, ele é bem-aventurado porque ele sofre injúria. Olha o que diz aí, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Injúria
injúria, não é isso? Sois quando, por minha causa, vos injuriarem. Segundo o dicionário jurídico, está anotadinho aqui, para quem está fazendo direito aí, né? O dicionário jurídico diz que, ou define, né, injúria dessa forma aqui: é o ato de ofender a honra e a dignidade de determinada pessoa mediante o proferimento de um xingamento ou da atribuição de uma qualidade negativa à vítima, seja verbalmente, por escrito ou fisicamente, que é o que eles chamam de injúria real. E aí, queridos, em relação a nós, quando é que seria injúria? É quando você, por ser cristão, é insultado. É quando a sua fé é vilipendiada, ou você, de alguma forma, é xingado por sua fé, ou por não abrir mão dos seus princípios. E aí você pode sofrer desde a perseguição mais leve, como alguém simplesmente escarnecer, mangar, né, no nosso linguajar mais regional, quando alguém começa a mangar de você, começa a escarnecer, tentando diminuir, né, tentando de alguma forma comprometer aí a sua imagem, né, tentando humilhar você. Ou pode ser algo mais grave, uma mentira bem sórdida, com a intenção de denigrir a sua imagem, a sua reputação. E imagine só, alguém espalhar uma história envolvendo você numa situação, e agora com a internet, quando se coloca em redes sociais, meus queridos, já foi, viu? Muito complicado isso, nos dias que nós estamos vivendo. Outro dia eu estava conversando com um irmão, que alguém, um irresponsável lá fora, simplesmente usou o nome dele de forma mesquinha, de forma ardil, colocando a personalidade e a reputação dele em xeque, para todo mundo ver, sem prova nenhuma, sem argumento nenhum, apenas uma suspeita, mediante uma história totalmente infundada, e aí se leva para as redes sociais e se joga lá, e aí já foi. E aí, queridos, quando nós sofremos esse tipo de afronta por causa do nome de Cristo? Os cristãos já sofreram muito isso, né? Ao longo da história, na perseguição da igreja primitiva, os cristãos foram acusados de antropofagia, que é o canibalismo conhecido, né? Porque lá na ceia do Senhor, será na Roma antiga, na ceia do Senhor, se falava em comer a carne e o sangue de Jesus, que era a ceia, e aí os cristãos foram acusados de canibalismo. E eles casam o irmão com a irmã, né? Eles, se eles casam o irmão Renier com a irmã Vitória, isso é incesto. Sem falar que acusaram também os irmãos, né, ou seja, a igreja, de atear fogo em Roma, entre outras
fake news medievais, né? Então não é de hoje que o cristianismo sofre esse tipo de afronta, de perseguição. Já faz tempo que isso acontece. Agora aqui, a igreja, quanto mais era perseguida, mais crescia. Quanto mais a igreja era dizimada, mais ela tinha ânimo de cumprir a sua missão. Quanto mais ela era perseguida, mais ela era fiel. Mas ela não era fiel só por causa da perseguição. Perguntaram para um pastor muito sábio. Perguntaram assim, né, certa vez: pastor, se a igreja for perseguida, ela será mais fiel? Aí ele sabiamente disse assim: não. Quando ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Quando ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. É por isso que não dá para esperar que a perseguição ative a fidelidade da igreja. Não vai acontecer. Não vai ser a perseguição que vai ativar, que vai dar esse estalo na sua alma para você sair fazendo por aí o que de fato se deve fazer como cristão. E aí, queridos, onde é que termina essa mensagem? Onde é que termina essa mensagem? Essa mensagem, ela termina no começo. No versículo 3, onde nós começamos, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa mensagem começa, ou melhor, termina onde começou. Bem-aventurados os humildes de espírito. Sofrer por causa do evangelho pode soar estranho, né? Sofrer por causa do evangelho pode soar estranho aos ouvidos de um coração que está cheio de si, irmãos. Se você não tiver pobre de si mesmo, como está aqui na minha tradução, os humildes de espírito, se você não estiver vazio de si, de forma alguma que ser bem-aventurado por perseguição e por sofrimento em relação a ter uma vida de pregação e de vivência e de prática na palavra de Deus, nunca vai fazer sentido na sua vida. Nunca mesmo. Sabe por quê? Porque o orgulho, o orgulho, a soberba, o contrário de humildade é orgulho, né? O antônimo de humildade é orgulho. Então o orgulho jamais vai lhe deixar ver o galardão, as recompensas, o ganho eterno que se tem em ser um cidadão do céu. Em viver um cristianismo autêntico e não um cristianismo religioso. E o que fazer diante de tais ataques que a gente começou a ver agora? Versículo 12, terminando. Regozijai-vos, alegria, alegria, alegria
profunda, sincera, de alguém que sabe o porquê do que está sofrendo. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa, o vosso ganho. Será que nós cremos nisso? Será que nós cremos mesmo? Será que nós cremos nesse galardão? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Os que negaram, os que ficaram pelo caminho, aqueles que viraram as costas, não se sabe nem quem foram, nem quem eram, simplesmente tomaram o destino ficaram do anonimato. Mas alguns, queridos, alguns desses profetas, alguns desses que abriram a boca, alguns desses que proclamaram, alguns desses que não levaram em conta perder as suas próprias vidas, escreveram não somente os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, mas também deixaram registrados para as posteridades, para a história, os seus grandes exemplos, que inspiram pessoas até hoje. E aí fica para nós alguns testemunhos de alguns mártires que sofreram até a morte por causa de Cristo. Aqui tem um livro, o nome do livro é o Livro dos Mártires, né? Eu acho que ele está aqui na biblioteca. Eu sugiro que vocês peguem esse livro, emprestem, aliás, peguem esse livro por empréstimo, leiam esse livro. Eu tenho certeza que se você começar e terminar esse livro, e de repente seu coração continuar anestesiado, ou no mesmo lugar onde você se encontra, é bem complicada a sua situação diante de Deus. Tertuliano diz, só para citar alguns, não vou citar a história deles, só apenas, depois peguem esses nomes e procurem pesquisar quem foi Tertuliano. Ele disse, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Sangue, semente. Quanto mais se matava, mais se produzia cristãos. Perpétua de Roma diz, eu sou cristã, não posso me chamar pagã, nem de nenhuma outra religião, porque sou cristã, e o que quero ser, é o que quero ser para sempre. E logo após, ela foi morta nas arenas, ou na arena. Policarpo de Esmirna diz, Deus dos anjos e das potestades, te bendigo, aqui quando ele estava sendo martirizado, sendo morto, queimado, te bendigo por me teres julgado digno deste dia e deste momento, fazendo-me participante no número dos mártires do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da alma e do corpo na vida eterna e na incorruptibilidade do Espírito Santo. Antes de ser decapitado, Justino Marte disse essas palavras: se eu sofrer isso que você diz, espero alcançar os dons de Deus, e sei que a todos os que vivem retamente lhes espera a dádiva divina até a conflagração de todo mundo.
Nosso desejo mais ardente é sofrer por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo para salvar-nos, pois este sofrimento nos converterá em motivo de salvação e confiança diante do tremendo e universal tribunal de nosso Senhor e Salvador. E o grande Marte, o primeiro, Estevão, ele disse em Atos 7, eis que vejo os céus, olha queridos, só para citar alguns, terminei com Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Senhor Jesus, recebe meu espírito e, Senhor, não tenhas em conta este pecado. Eu oro, amados irmãos, que se há entre nós alguma anestesia, alguma insensibilidade que o mundo de alguma forma tem nos envolvido, que nós possamos ir quebrando essa casca, que nós possamos ir quebrando essa insensibilidade para vivermos um evangelho autêntico, genuíno e sincero, para que nós possamos compreender que é uma bem-aventurança passar até por injúria, até por perseguição e até pela morte, sabendo, queridos, que o regozijo de saber para onde vamos, de saber do galardão, sobre o galardão que nos espera, é infinitamente maior e melhor do que qualquer prazer passageiro, transitório que nós venhamos passar nessa terra. Que o Senhor transforme a sua igreja numa igreja mais fiel, numa igreja comprometida com a sua palavra e com a sua missão, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Senhor nosso Deus e Pai, olhando, meu Deus, a Tua palavra e sendo desafiado por ela, queremos Te pedir, queremos suplicar ao Senhor que retire de nós a insensibilidade, nos ajuda, meu Deus, a quebrar essa casca que nos anestesia, que nos mantém neutralizados diante do que se deve fazer, diante do que o Senhor nos ordena a ser feito. Pai querido, Tu conheces a cada um de nós, Tu conheces cada irmão que está aqui, Tu conheces, meu Deus, a cada um de nós pelo nome. Não há célula no nosso corpo que o Senhor não tenha conhecimento, nem um fio de cabelo. Tudo está patente aos seus olhos e Tu sabes os porquês. Os porquês, meu Deus, nós temos nos mantido tão distantes da realização da Tua vontade e daquilo que o Senhor tem ordenado a cada um de nós. Que nós não venhamos nos importar, Senhor Deus, com injúrias, com perseguições, com supostas mentiras ou prováveis mentiras que virão, mas que nós tenhamos, meu Deus, o nosso coração bem firme nas Suas promessas, de forma que nós venhamos nos regozijar todas as vezes que sofrermos afrontas, porque nós sabemos que a Tua recompensa, que o Teu galardão nos céus é certo e é apenas questão de tempo para que nós venhamos usufruir da eternidade com o Senhor, o Deus dos bem-aventurados. Em nome de Jesus, nós oramos, Te bendizemos, Te agradecemos. Amém, amém e amém.
Deus abençoe a todos, queridos.